Bom dia, que a paz e a alegria do Espírito Santo esteja com você, aonde você estiver, né? O Espírito Santo está aí e eu creio que ele vai dar conforto e direção para nós nessa manhã, porque a palavra de Deus, ela é saúde, ela é conforto, ela é alimento, ela é direção para nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Nos dê direção, Senhor, nos dê alimento, Deus, nessa manhã. Nos fortaleça, ó Deus, através do pão da Tua palavra, porque a Tua palavra é alimento. A Tua palavra é pão. Senhor, que a Tua palavra venha levantar-nos nessa manhã, nos fortalecer, nos dar ânimo. E venha, acima de tudo, com a presença do Teu Espírito Santo, nos dar direção no início dessa semana, no meio dessa tempestade na qual nós estamos vivendo. Eu peço, querido Espírito Santo, fala conosco, em o nome de Jesus. Amém? Então, amados, vamos abrir as nossas Bíblias aí. Você abra a palavra no seu celular, na sua Bíblia. É muito importante que você leia a Bíblia, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, ela é alimento para a nossa alma e ela é saúde para o nosso corpo também. Atos capítulo 27, amém? Nós vamos falar hoje sobre estar sem esperança. Em Atos dos Apóstolos, eu vou ler um versículo apenas e depois, durante essa meditação, nós vamos estar lendo mais outros versículos. É importante que você fique com a Bíblia aberta, tá bom? Então você leia comigo lá o Atos capítulo 27, no versículo 20, diz assim: e não aparecendo havia já há alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Amém? Eu vou repetir o versículo para quem está chegando agora. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Ou seja, estávamos sem esperança. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que estavam com ele no barco, dissipou-se, acabou toda a esperança de salvamento. E o que está acontecendo aqui é que o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma viagem para Roma. Ele tem um alvo, ele tem um propósito, que é chegar em Roma. E ele entra nesse barco rumo a Roma, pelo mar ali, né? E esse barco sofre tempestades. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando a como agir no meio, né, de tempestade. A nossa vida, querido, nada mais é do que um barco que navega nesse mar deste mundo, sujeito a muitas coisas, a muitas intercorrências, a muitas surpresas. Às vezes o mar está calmo e às vezes
sobrevém sobre nós tempestades, que pensamos que não vai ter fim e que pensamos até mesmo que vai sucumbir. No versículo 4 do capítulo 27, ele começa a viagem e diz aqui, no versículo 3, diz assim que no dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos, obter assistência. Paulo começa a viagem e antes mesmo no início dessa viagem, o apóstolo Paulo, ele é um prisioneiro que está indo para Roma e Deus colocou no caminho dele uma pessoa que tomava conta dos prisioneiros, que tratou Paulo com humanidade, com benignidade, com bondade, e permitiu que ele fosse ver os amigos, né, para obter assistência. Isso me chamou muita atenção. Paulo era um grande líder, que estava passando uma grande luta. Eu quero dizer para você que às vezes nós somos líderes, nós estamos à frente de ministério, ou às vezes estamos, somos pessoas que ajudamos, somos pessoas que gostamos de estar auxiliando pessoas, mas mesmo assim, nós sendo assim, ou tendo pessoas assim, às vezes nós passamos dificuldade. E Deus permite que nós vejamos os amigos não para dar uma assistência, mas para obter assistência. Porque todos nós, queridos, não interessa se somos grandes ou pequenos, não interessa a posição a qual nós estamos, todos nós um dia precisamos de auxílio de alguém. E o apóstolo Paulo, ele vai ver os amigos para pedir uma assistência, né? E tem pessoas, às vezes, que estão passando lutas e dificuldades, e por causa do orgulho, não, mas eu vou pedir uma ajuda, eu vou pedir uma assistência, logo eu que ajudo todo mundo, logo eu que oro por tantas pessoas, logo eu que estou liderando, que estou fazendo isso ou aquilo, e que nunca, não, eu não vou pedir ajuda. O apóstolo Paulo, queridos, na posição de apóstolo, ele foi ver os amigos para obter assistência. Amém? Deus coloca no caminho, nos nossos caminhos, quando nós estamos passando dificuldade, pessoas que talvez nós nem imaginamos para nos dar assistência. Talvez aquele que Paulo nem esperasse, talvez aquele que você nem espera, é aquele que Deus coloca para dar assistência. Que nós não sejamos orgulhosos, vamos aprender com o apóstolo Paulo, se precisamos, vamos receber assistência. E aqui diz no versículo 4, que eles partiram, navegaram ao abrigo até a ilha de Chipre, porém os ventos já eram contrários. A navegação começou e os ventos já haviam começado a ficar contrários. A navegação já estava começando a ficar perigosa. Já viu aquela situação em que antes de que uma tempestade maior aconteça, começam a vir ventos já contrários e começa-se a sentir no ar que uma tempestade grande vai acontecer? Assim foi com o barco na qual Paulo estava. E às vezes é assim com o barco da nossa vida. Ventos contrários, né, começam a soprar sobre nós, dificuldades. Aqui diz no versículo 8 que eles costearam a ilha, uma ilha com dificuldade, né? E no versículo 7 diz que eles navegavam vagarosamente muitos dias, com dificuldade. Quantos de nós estamos hoje, eu acredito até que todos, estamos navegando com o nosso barco, da nossa casa, da nossa família, com dificuldade,
navegando vagarosamente. Estamos passando, né, por essa situação, por essa tempestade que vem assolando toda a humanidade. Viemos navegando com grande dificuldade. Alguns barcos mais adiante estão às vezes enfrentando uma tempestade mais forte. Outros barcos, eu quero que você imagine aí o seu barco é a sua casa, a sua família, o seu negócio, o seu trabalho, aquelas coisas, aquele barco seu na qual você navega, junto com os seus amados. Às vezes começando a navegar devagarinho, e os ventos já começam a bater contrário. Amém? E o apóstolo Paulo, um homem de Deus, no versículo 10, ele começa a ver aquela tempestade. No versículo 10, ele avisa aos colegas, às pessoas que estão com ele no barco. No versículo 10, ele diz: Senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, com prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, amados. E ele sentiu no espírito dele, e ele avisou as pessoas que estavam com ele. Ele avisou: olha, eu vejo que essa tempestade, esta viagem que nós estamos fazendo, vai ser difícil. Pode causar danos para o barco, ou seja, danos financeiros, perdas financeiras, e vidas também que estão no barco correm perigo. E às vezes nós, assim, como líderes, como homens e mulheres que temem a Deus, temos pessoas no nosso barco que não temem ao Senhor assim, que não dão tanta importância ainda, né, para as coisas de Deus, para o mundo espiritual, não enxergam a situação que nós estamos passando, né, como um perigo, e às vezes não nos ouvem, né. E no versículo 11 diz que o centurião, que era aquele que estava ali no navio comandando, ele dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia. Paulo estava avisando: olha, está perigoso, olha, nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldade, vamos nos preparar. E às vezes nós aqui, amados, como igreja, nós queremos dizer para você: olha, se preparem. Talvez as coisas não melhorem, talvez lá na frente a tempestade seja pior, talvez as consequências desta fase que nós estamos passando, lá na frente, nós tenhamos danos materiais e talvez danos espirituais, né? Pessoas que estão no barco, que antes estavam bem, saudavelmente, espiritualmente falando, e agora estão enfraquecidos e correm o risco de vir a morrer espiritualmente e abandonar completamente a sua fé. Há um perigo durante essa travessia, há um perigo durante essa navegação, há um perigo durante nós passarmos por isso que nós estamos passando aqui, nós estamos vivendo durante esse tempo. Mas muitas pessoas não ouviram Paulo, assim como muitas pessoas não estão ouvindo a voz de Deus, a voz de líderes, a voz de profeta, que estão dizendo: cuidado, é um tempo perigoso, cuidado, arrume sua casa, se prepare. Jesus está à porta, talvez as coisas não melhorem, tudo isso vai passar sim, mas como vai ficar depois, não sabemos. Os danos, talvez irreparáveis, que vão ficar, e já tem ficado em muitas famílias, né, que têm perdido pessoas, e outras famílias que já estão perdendo pessoas para o Senhor, que já desistiram da fé. Cuidado. Mas muitos não ouviram Paulo, e houve assim, o apóstolo Paulo, ele se manteve fiel ao Senhor,
E o barco foi navegando. E quando nós chegamos lá para o versículo 18, houve um momento em que o barco, na qual estava Paulo, foi açoitado severamente pela tormenta. No dia seguinte, então, todos começaram a jogar a carga no mar. Jogar para aliviar o peso, porque eles não ouviram Paulo, né? E a tempestade veio fortemente. Então, quando a tempestade veio, agitou o barco, que eles foram agitados, então eles começaram a aliviar o navio. Começaram a jogar fora as coisas que eles achavam que não seriam tão importantes dentro daquele barco, para que ele pudesse ficar mais leve e ele pudesse então navegar no meio daquela tempestade. Eu quero falar também aqui uma coisa, que às vezes é somente quando nós somos agitados por uma grande tormenta, um grande problema, uma grande dificuldade, só assim, às vezes Deus permite, para que nós possamos aliviar o que significa isso? Irmãos, nós precisamos, meus queridos, a jogar fora todo peso, todo fardo que não pertence a Deus, que não agrada a Deus. Por exemplo, nós precisamos jogar fora as mágoas, as raivas, sabe? Aquela situação, aquele não que você ouviu um dia na vida, você queria aquilo, você ouviu não é possível. Não vai ser possível você obter isso, não vai ser possível você fazer isso. Aquele não que você ouviu, aquela mágoa que veio sobre a sua vida, e você guardou aquele fardo. Amados, não é tempo de fazermos isso, não é mais tempo, não dá mais tempo. O nosso barco está agitado por uma grande tempestade, e nós precisamos jogar as bagagens desnecessárias fora, mágoas, raivas, ressentimentos, a preguiça, amados. Durante uma tempestade, durante uma grande tempestade, não dá para ficar descansando no barco, queridos. Não dá para ficar dormindo, procrastinando. Amanhã eu jogo isso fora. Amanhã eu limpo o barco. Amanhã eu conserto essa situação. Amanhã eu dou um jeito de rever isso. E vamos procrastinando. Ou seja, o que é procrastinar? Literalmente, numa linguajar bem popular, vamos empurrando com a barriga. E vamos deixando. Vamos ficando pesados espiritualmente, vamos ficando cheios de mágoa, de raiva, uma pessoa amarga, que não tem alegria. E outra coisa nós temos que jogar fora, a nossa preguiça, porque durante essa tempestade, todo mundo que está no barco precisa acordar para a vida e dizer: eu estou vivendo uma luta, estou vivendo uma tempestade, meu Deus, eu preciso arrumar minha casa, eu preciso arrumar meu barco, eu preciso limpar a sujeira, consertar situações, jogar fora o que não presta. Aí eu deixo para você pensar, nesta manhã, qual é a carga que você está carregando no meio dessa pandemia, no meio dessa situação que não sabemos quando ela vai passar. Eu li aqui o versículo chave, que é o versículo 20. Chegou um momento desse barco de Paulo em que toda a esperança de salvamento havia se passado. Eu sei que talvez tenham barcos que estão nessa situação, que estão olhando para frente, olhando para o futuro, financeiramente falando, espiritualmente falando. Não vemos saída, não vemos escape. Sem esperança alguma. É tempo de arrumarmos o nosso barco, de aliviarmos a bagagem.
porque estamos no meio da tempestade. E no versículo 19, diz assim, que no terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Nós mesmos. Sabe, queridos, tem coisa que é só você que pode fazer. Às vezes você está nessa pandemia e fala, poxa, eu não recebo nenhum alô dos pastores, dos líderes, estou aqui, estou abandonada, ninguém está cuidando de mim. Sabe, amados, no meio dessa tempestade, o apóstolo Paulo diz que todos, cada um, foi cuidar e ajudar a aliviar a situação. Cada um com as nossas próprias mãos. Sabe, você precisa olhar para dentro de você e ver como que está a sua vida espiritual. Jogar fora aquilo que não presta. Às vezes perdendo tempo nas redes sociais, ofendendo e sendo ofendido. Talvez nem é para você, mas você lê e se sente ofendido e responde ofendendo as outras, as pessoas. Meu Deus, nós estamos no meio de uma tempestade, queridos. Não temos tempo para isso, temos que aliviar, arrumar. Não sabemos como vamos ficar depois de tudo isso. Foi-se toda a esperança. Jogue fora, querido, o que é desnecessário, né? E no meio de tudo isso, a boa notícia é o seguinte: no meio disso tudo, Deus fala com Paulo. No meio dessa bagunça toda. Uma coisa eu quero deixar aqui para vocês, né? Que ao enfrentar uma tempestade que não acaba, que parece que não vai acabar. Amados, eu tenho olhado para essa pandemia, sabe? Parece que não vai acabar. Parece que não vai passar. Meu Deus, que horror! E a palavra de Deus falou comigo que nós precisamos reconhecer os nossos erros do passado. Se arrepender, jogar fora o que não presta. E olhar para o futuro com coragem. Reconhecer os nossos erros do passado. Está aqui no versículo 21, logo após que o barco foi sofrendo grande tempestade, sumiu toda a esperança de salvamento. E no versículo 21, diz assim, o apóstolo Paulo disse para eles, pôs-se em pé no meio deles e disse, Senhor, na verdade, era preciso terem me dado atenção e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. O apóstolo Paulo disse, eu tinha avisado, era preciso, vocês não me ouviram, né? Tinha avisado. Existem muitas situações na nossa vida que no meio, sabe, que nós criamos, às vezes, situações que poderiam ser evitadas. Criamos com as nossas próprias mãos situações em relacionamentos, no trabalho, no casamento, na família. Nós criamos e queremos depois culpar o diabo, Deus, sei lá, o amigo, o colega, o chefe, sei lá quem. Nós criamos a situação e queremos culpar os outros. Mas não é momento disso, queridos. Precisamos reconhecer, Senhor, eu reconheço que eu sou um cabeça dura. Eu demoro a escutar as coisas. E o apóstolo Paulo disse, era preciso. Mas no versículo 22, ele volta a aconselhar. Ele diz para nós aqui nesta manhã que essa palavra seja para mim e para você. Mas agora eu aconselho que tenham coragem. Tá bom, você fez um monte de besteira, fez um monte de asneira, entramos nessa tempestade, tomamos caminhos que não deveriam ser tomados, carregamos bagagem que não deveria ter carregado, agora o barco está agitado pelas ondas, mas Deus, no seu infinito amor e misericórdia, Ele olha, Ele usa da vida de Paulo para falar com eles e usa dessa palavra para falar conosco nessa manhã. Tenham coragem. Sabe o que é coragem, queridos? Eu procurei no dicionário. Quer dizer firmeza de espírito
espírito para enfrentar qualquer situação difícil. O que é firmeza de espírito? É pessoa que não perde o rumo, fica firme, confiante. Eu vou vencer, com Deus segurando na minha mão, eu vou atravessar. Tenha coragem. A palavra do Senhor para você nessa manhã e para mim. Tenha coragem. E Deus fala também a Paulo: nenhuma vida se perderá, somente o navio. Você pode ter perdas financeiras, queridos, mas Deus vai preservar a sua casa e sua família, se você tiver coragem de permanecer fiel a Ele. Quer ver um exemplo de coragem? Eu vi na internet, eu até pedi para colocar ali na tela. Não sei se você viu, essa menina é uma menina australiana de 16 anos. Isso é coragem, viu, queridos? Ela atravessou o mundo num veleiro cor-de-rosa lá. Essa é a menina, sozinha, 16 anos. Ela ficou 8 meses, você pode ler a reportagem, 8 meses no mar. Que coragem! E que coragem da sua família, que confiança desse pai, dessa mãe, dessa família, que deixou essa jovem, ela bateu o recorde. Ela ficou no mar 8 meses, ela deu a volta ao mundo em um veleiro. Eu não teria coragem, queridos, e nem teria coragem de deixar um filho meu fazer um negócio desse. Isso é coragem. Eu quero desafiar você, sabe, por muito menos, você perde a coragem. Por muito menos, você perde a fé. Por muito menos, você sucumbe e desiste. Essa jovem de 16 anos, sozinha. Se você ler a reportagem, ela enfrentou 3 tempestades. Numa delas, ela foi lançada fora do barco. Ela caiu no mar. Ela voltou para o barco. Ela conseguiu nadando, ela voltou para o barco. Coragem é firmeza de espírito para enfrentar uma situação difícil. Não sei qual situação você está enfrentando, eu sei da minha. E quando eu li dessa jovem, ainda mais nós com Deus, meu Deus, eu preciso de coragem, eu preciso de fé. E outra coisa, Paulo estava no barco dizendo: tenha coragem, tenha fé. Você está dentro do seu barco falando o que para a sua casa? Falando o que para a sua família? Jogando falta de ânimo, jogando falta de fé, jogando medo. O apóstolo Paulo diz: Deus falou comigo. Você tem buscado a Deus pela sua casa e pela sua família? As pessoas que estavam em volta de Paulo, elas não conheciam o Senhor. Mas na frente diz que eram 276 pessoas que estavam com ele no barco. Se você ler o capítulo inteiro, eu sugiro que você leia, para você se animar, para você receber de Deus e do Espírito Santo essa coragem. Olha, ele buscou Deus e no versículo 24 ele torna a afirmar. Paulo diz: não tenha medo. Não tenha medo. É o que você tem que dizer para a sua casa, para a sua família, lá no seu trabalho. O povo está tudo desesperado, com medo. Não vou negar, queridos. Não vou negar, eu também tenho medo. Você acha que essa jovem que ficou no veleiro não teve medo? Coragem não é ausência de medo. Coragem é uma firmeza de espírito no qual a pessoa enfrenta o medo. E você enfrenta, não enfrenta sozinho. Você enfrenta com o Espírito Santo. Você enfrenta com Deus ao seu lado. E Deus estava com Paulo. E outra coisa, ele tinha uma promessa. A promessa é que ninguém ia se perder. E a palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salvo. Firma nas promessas do Senhor, queridos. Vamos firmar nela. Não vamos firmar no noticiário, na Organização Mundial da Saúde, nas notícias, sei lá das quantas, de qualquer rede social ou de qualquer rede de televisão, queridos. Vamos firmar a nossa fé no Senhor. O apóstolo Paulo disse: não tenha medo. Não tenha
tenha medo. E ele ainda diz, é preciso. Deus falou para Paulo, não tenha medo, você vai se comparecer diante de César. Tenham coragem. O propósito que Deus tem para Paulo ia se cumprir. O propósito que Deus tem para mim vai se cumprir. O propósito que Deus tem para cada um que serve a Ele de todo o coração vai se cumprir. A tempestade vem, as lutas vêm, mas o propósito vai se cumprir. Mas você não pode ficar dormindo no barco. Alivia a bagagem, ora, busca a Deus, busca de Deus e tenha coragem. Tenha coragem. Não temas, o propósito da sua vida vai se cumprir, creia nas promessas. E eu quero pular lá para o versículo 34. Veio a tempestade e veio o naufrágio. E no versículo 34 diz, por isso peço, o naufrágio veio, o barco estava se desmantelando. O versículo 34 diz, peço que, como o apóstolo Paulo está dizendo para eles, eu peço que vocês comam alguma coisa, porque disso depende a salvação de vocês, porque nenhum de vocês se perderá, e nem mesmo um fio de cabelo seu será tocado. Eu peço que vocês comam alguma coisa. O apóstolo Paulo fala para as pessoas que estão no barco. E eu falo para você que está aqui, coma alguma coisa da palavra de Deus. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você vai sucumbir. Você vai morrer, queridos. Você vai morrer no meio dessa tempestade. Mas se você se alimenta da palavra de Deus, você vai se encher de coragem, de força, e você vai ficar guardado, querido. Nem um fio de cabelo será tocado. Se alimente da palavra do Senhor. E aqueles que estão no barco com você serão grandemente abençoados. Nem um filho da sua cabeça. O pão, queridos, para você comer é a palavra de Deus. Com a comida, no versículo 36, com a comida eles ficaram animados. O versículo 36 fala, todos ficaram mais animados. Todos se animaram. Quando nós ouvimos um culto online, eu sei que muitas pessoas desistiram de ouvir. Já sucumbiram. Mas se você está aqui me ouvindo nessa manhã, esse recado é para você. Coma mais da palavra de Deus, que você vai se animar, vai ter fé. Todos ficaram mais animados. Todos com a comida se fortaleceram. O que você tem enchido a sua mente? O que você tem comido? E o que você tem dado de comer para aqueles que estão no barco com você? Facebook, rede social, má notícia. Meu Deus, com a comida enxergaram a praia. No versículo 39, diz assim, quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde haviam uma praia. Nós vamos atravessar, nós vamos chegar do outro lado. Amém? E no versículo 40 diz, eles cortaram o cabo das âncoras e as amarras, cortaram, deixaram que ficassem no mar, soltaram as amarras do leme e alçaram as velas da proa do vento e deixaram o vento levá-los para a praia. O Espírito Santo, querido, vai levar você para a praia. Você vai sair. E por causa de Paulo, eles escaparam. Uns em tábuas, outros em outras coisas. No versículo 43, diz, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer isso. E eles ficaram preocupados que Paulo era um prisioneiro, mas Deus colocou no caminho de Paulo alguém que guardou a vida dele. Ordenou que aos que não soubessem nadar, foram os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra.
Quanto aos demais, no versículo 44, que se salvaram, uns em tábuas, outros em destroços do navio, mas ninguém morreu e nem o fio de cabelo deles foi perdido. Saíram nas tábuas, boiando, sei lá como que nós vamos sair disso. Mas ninguém vai sucumbir. Eu creio, eu falo isso na minha casa, ninguém vai sucumbir. Na igreja, ninguém, eu oro para que ninguém sucumba. Eram 276 pessoas e nem um fio de cabelo de nenhum deles morreu. Eu declaro nessa manhã que nenhum deles morrerá espiritualmente. Eu quero orar com você. Vamos orar. Quero chamar os irmãos aqui. Todos, queridos, todos chegaram em terra a salvo. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio. E essa palavra fica para você. E foi assim que todos se salvaram em terra. Nós vamos chegar na praia, queridos. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos passar. Talvez a hora que passar, vai sobrar do navio, às vezes, apenas destroços. Mas a nossa vida vai estar lá, firme. Nenhum fio da cabeça de nossos familiares, daqueles que estão debaixo da nossa cobertura, será tocado. Mas Deus vai nos encher pelo poder do Espírito Santo de coragem. E nós vamos reconstruir, refazer. Como o povo de Israel foi preso, foi subjugado, voltaram para Jerusalém, reconstruíram Jerusalém. Talvez o seu negócio pode estar sucumbindo, mas Deus vai te dar coragem para reconstruir. Talvez a família, o casamento, Deus vai reconstruir, queridos. Encha-se, coma da palavra de Deus e tenha ânimo, tenha coragem. Eu quero que enquanto os irmãos adorem, vão começar a adorar, aí nós vamos orar. Ouça a adoração, adore juntamente com eles. Aleluia. Esteja em espírito de oração, amados.